o conhecimento fica na memória quando de alguma maneira a gente é fascinado por aquilo. Aquele professor que dá um conceito está muito distante daquele professor que sugere possíveis caminhos para descobrir esse conceito. E é exatamente isso, é despertar no aluno este sentimento de fome e não aquele sentimento de dar o queijo e dizer coma. Né? Talvez esteja nessa metáfora uma maneira de fazer uma análise de como transformar na formação do professor o tipo de escola que se quer. Eu penso assim, que você não pode exercer a medicina, por exemplo, sem um estágio de residência, onde você tem a vivência da prática médica, onde você transita entre o paciente, onde você convive com a morte, onde você convive com os parentes daquela pessoa que está doente e, portanto, quando você entra no campo de trabalho, você tem pelo menos uma experiência vivencial. Eu sinto que falta algo parecido a isso no magistério e que, portanto, dê ao professor condições de, ao iniciar uma atividade, ter tido algo a mais do que a lembrança que ele tem de um bom professor que ele teve. Então eu não sei se a solução seria uma residência para este professor ou não. Até creio que isto é inviável. Mas eu fui durante muitos anos diretor de escola. Diariamente eu recebia pedidos de pessoas: olha, professor Celso, eu tenho um amigo que está terminando a faculdade, ele tem que fazer um estágio, se eu deixar papelada na sua mesa, o senhor assina? E grande parte dos professores acabam entrando para o exercício da atividade sem ter tido a experiência concreta dessa realidade. Aí o que acontece? Eles vão ministrar aula tomando como referência aqueles professores que no ensino médio ou no ensino superior foram seus modelos. Mas são modelos dentro de um outro contexto, dentro de um outro momento, para um outro tipo de realidade. E, consequentemente, você tem um professor despreparado. Então, como transformar a escola? Eu creio que o primeiro passo é transformando de uma maneira coerente o processo de formação do professor. Senão, nós teremos uma escola transformada arquitetonicamente, mas não teremos uma sala de aula nas suas vivências, nas suas práticas transformadas. Eu tomo como moto um versinho da Adélia Prado. Ela diz assim: não quero faca nem queijo, o que eu quero é fome. As crianças, naturalmente, elas têm fome, mas elas não têm fome das coisas que os programas determinam que elas comam, então elas ficam desinteressadas. Mas basta que a gente coloque diante da criança alguma coisa que provoque, alguma coisa que tenha a ver com a vida, alguma coisa que tenha a ver com a vida. Eu acho que a grande tarefa do professor é aquilo que disse a Adélia: eu não quero faca nem queijo, eu quero é fome. Porque se eu tiver faca e queijo, mas não tiver fome, eu não como. Mas se eu tiver fome e não tiver faca e queijo, eu dou um jeito de roubar o queijo e roubar a faca. Então, a grande tarefa do professor: criar fome nas crianças e não simplesmente papaguear. Os professores, de maneira geral, usam excessivamente o ponto de exclamação. Eles levam para a sala de aula os recados prontos, definitivos, absolutos. E quando ele substitui o ponto de interrogação, de exclamação, pelo ponto de interrogação, e ao invés de levar o resultado pronto, ele acende a curiosidade, ele desperta a vontade, ele está despertando a fome. Eu, pessoalmente, gosto muito mais do que eu não sei
do que de tudo quanto eu sei. Porque o que eu não sei é desafio, é aventura, é caminhada, é busca, é esperança, é descoberta, me faz acordar de manhã com vontade. E as coisas que eu sei são sedimentos acumulados, não é? Eu sei, que bom que eu sei. Posso até eventualmente transformar aquele saber num rendimento, num valor. Mas as coisas que eu sei são mortas. E as coisas que eu não sei e tenho vontade de saber, elas são muito vivas. Porque aquilo que você não sabe é um desafio, é um ponto Exatamente. no horizonte, você te dá um sentido de para onde ir. Se você está, está no mundo das coisas que você sabe, você fica um chato, porque você fica repetindo as coisas. Um livro, um bom livro, é o livro que você ainda não leu. Exatamente. Aí, porque você vai entrar num mundo. Aliás, esse negócio me fez lembrar uma coisa sobre. Reclamam sempre que as crianças não gostam de ler e que não sabem ler, os adolescentes. Porque oferecem para as crianças e para os adolescentes livros que não dão desafio, não dão desafio. Exatamente. A primeira coisa eu estou pensando em criar um novo tipo de professor, que eu dei o nome de professor de espantos. É um professor que não vai ensinar, ele não tem um assunto para ensinar. Ele tem que ensinar aos olhos as coisas mais incríveis. Aqui, por exemplo, nesse jardim, tem tanto tipo de vida, borboletas, aranhas. O professor que fica mostrando, olha, veja como é fascinante. Você não sabe isso. Eu fui diretor de uma escola e havia uma professora que eu admirava demais, Maria Aparecida. Maria Aparecida era uma excelente professora de matemática. Cumpria o seu programa, seu planejamento anual corretamente, atualizava o seu diário de classe, mas a última aula do mês, a Maria Aparecida não dava aula de matemática. Os alunos já sabiam disso. Ela até corria um bocadinho com o programa, porque aquela última aula do mês ela não dava a matemática. Ela entrava na sala, a primeira atitude dela era dividir os alunos em grupos, aleatoriamente. Grupo verde, amarelo, azul, vermelho e branco e tal. Aí a Maria Aparecida interpretava durante alguns minutos um dilema que ela anunciava ser inspirado em razões fictícias, mas muito contextualizado na realidade do aluno. O dilema daquela menina que quer ser moderna, quer ser aceita pelos amigos, quer ter a respeitabilidade do grupo e quer ficar. Mas ao mesmo tempo daquela menina que quer obedecer o pai, o avô, a mãe, que tem outros valores e que pede para esperar. Ou, em outras vezes, um outro dilema qualquer que ela criava, sempre contextualizado naquele ambiente, né? Aquela menina que tem na sua colega, sua maior amiga, ama a sua amiga, mas ela percebe que a sua amiga está enveredando para o caminho das drogas. Ela acha que tentou aconselhar a amiga, não ouve, e ela fica num dilema. Eu conto para a diretora, perco a minha amiga, mas quem sabe eu a salvo? Ou eu sou amiga da minha amiga e não conto, mesmo sabendo que ela vai para um caminho. E quando a Maria Aparecida colocava esse dilema, ela depois pedia ao grupo, discuta, debata. Que posição assumir? Qual é a correta? E tal. E como na defesa em que ela apresentava, ela não deixava transparecer nenhuma ideia, aqueles grupos discutiam. E ela percorria de grupo em grupo. Olha, você está falando pouco, fala um pouquinho mais, eu queria te ouvir. Agora para um pouquinho. Quer dizer, ela levava aquilo a se transformar num assunto grupal. Depois de uns 10 minutos, tendo percorrido os grupos e tendo absorvido o teor daquelas discussões, ela fazia um traço vertical na lousa e de um lado ela alinhava com poucas palavras um dos pontos dos argumentos e do outro lado o outro ponto.
e mostrava o caráter bem polêmico, como a classe devia ser dividido naquelas posições possíveis. E aí ela mais ou menos incorporava durante alguns minutos a postura de um advogado defendendo a causa de um lado e depois, com igual paixão, defendendo a causa do outro lado. Quando a aula ia chegando ao fim, os alunos estavam ansiosos. Dona Maria Aparecida, o que fazer? O que é o certo? Qual é o caminho? E ela dizia, mas em nenhum momento eu penso em contar isso para vocês. A minha tarefa aqui não é decidir por vocês. O que eu estou querendo, vocês pensem, algumas coisas. Primeiro, que toda causa tem sempre duas maneiras de olhar. E segundo, que qualquer decisão é muito complicada, porque uma decisão tem que contemplar essas duas causas. Então, meu trabalho aqui não é dizer A ou B e tal. É vocês discutirem. Ah, mas a senhora não vai falar a sua opinião? Não vou. Porque não importa a minha opinião. Eu estou querendo ajudar vocês a pensar e tal. E terminava a aula, os alunos continuavam discutindo, debatendo. No dia seguinte ela entrava, dava a matemática dela, não voltava mais a tratar no assunto, senão depois de um mês. Então, eu fico pensando, claro, há muitas maneiras, mas uma das maneiras de se agir talvez fosse essa, né? Fosse a coragem de dizer, hoje eu não sou professora de matemática, ou de história, hoje eu não sou, mas hoje eu vou ajudar vocês a pensar, eu vou ajudar vocês a opinar e tal. Então, eu me lembro que um dia ela me contou que, passados anos, já era uma professora idosa, eu dizia, às vezes, professor, eu estou num shopping, um aluno vem e me abraça, Dona Maria Aparecida, as suas aulas me ajudaram a mudar a sua vida. E às vezes até comento, também gostava da biologia que a senhora ensinava. E ela dizia, eu nunca ensinei biologia. Os saberes conceituais que eu ensinei, eles não sabiam mais. Eles nem lembravam de que professor eu era. Mas aquela última aula de cada mês levava. Então veja, eu não poderia ter a ingenuidade de dizer que esta seria a metodologia. Eu quis apenas dizer que há caminhos, que há oportunidades quando se tem esta ousadia da qual o Rubem fala muito bem, né, está falando muito bem hoje, fala muito bem nos seus trabalhos, de permitir que o professor faça tentativas diferentes, busque, enfim, tenha a angústia e encontre com a sua experiência os caminhos, as estratégias para tentar resolver. Talvez seja uma das maneiras de se pensar, né? O que esses alunos da Maria Aparecida, entre aspas, perdiam, vamos dizer, 8 aulas de matemática, que se reporia depois em 2 únicas aulas. Mas o que eles ganhavam? Ah, não, aí é incomensurável, aí é incomensurável. Ousadia de pensar, né? Então acho que caminhos podem existir, sim. Preciso de coragem para percorrê-los. O que toca as crianças, as pessoas, não são as mesmas coisas. O Gabriel Garcia Marques tem um ensaio sobre as diferenças. Ele diz, você coloque numa sala de maneira desordenada objetos de todos os tipos, livros e ferramentas, coloque lá e solte as crianças na sala. Sim. E não diga nada. Dentro de poucos minutos já estarão formados os grupinhos. Sim. Das aptidões mecânicas, das aptidões artísticas, isso, sem dúvida. Isso. Aí o problema da escola, que é, eu acho, tradicional, é baseado na filosofia da linha de montagem. Todas as crianças têm que aprender as mesmas coisas, com a mesma velocidade, mas aí você veja, isso cria um problema. O problema é que o professor não pode mais preparar a sua aula, porque ele nunca sabe direito o que vai acontecer, qual é a curiosidade. Eu coloquei uma série de crianças de 5 anos
4 a 5 anos, numa sala, e a reação deles estava sendo filmada, mas eles não sabiam que estavam sendo filmados. E demos a cada um deles um chocolatinho. E dissemos o seguinte: você tem 3 minutos, não pode morder o chocolate. Se você morder o chocolate, não acontece nenhum problema para você. Mas se depois de 3 minutos nós entrarmos na sala, você não mordeu, você ganha um segundo chocolate. E saímos da sala. E eles não se sabiam filmados. Alguns, muito conformados, punham o chocolate embaixo da carteira e esperavam passar os 3 minutos. Outros abriam o chocolate, cheirava, lambia, e alguns não resistiam, davam uma mordidinha. Aí nós verificamos alguns mais ansiosos, mais inquietos e outros mais plácidos, passivos, estáticos. Terminou a experiência, eles puderam comer o chocolate, todo mundo ganhou, ninguém me falou mais nisso. 8, 9 meses depois, fomos observar o desempenho desses alunos no resultado das suas atividades escolares e tal. Aqueles mais ousados, os mais impacientes, aqueles que procuravam driblar as regras, dando uma lambida e depois embrulhando chocolate, eram alunos muito melhores. Se saiu muito melhor do que daqueles que passivamente cumpriam as regras de uma maneira estática e deixavam o chocolatinho guardado embaixo da mesa. Deixa eu dar uma mordida. Claro. Eu quero dar uma mordida, e a mordida é que está um chocolate aqui e está me incomodando. A mordida é a seguinte: quem foi que bolou essa experiência? Foi você? Foi você que bolou essa experiência? Essa experiência eu li de uma outra que foi feita na Inglaterra, mas com uma finalidade diferente. Eles estavam querendo verificar quem era melhor capaz de controlar os seus sentimentos, suas emoções. Simplesmente por isso. Não atrelava ao desempenho escolar que eu fui buscar depois de 8 meses observando o aluno. E a própria criatividade, ela é impulsiva por natureza, não é verdade? Eu não creio que possa existir alguém muito criativo e que seja excepcionalmente sistemático. Acho difícil pensar uma pessoa rigorosamente sistemática, padronizada, como uma pessoa criativa. Eu quando fico pensando no rei, né, o que é o rei dentro de uma monarquia? Um rei tem muitos papéis. Um deles, não sei se exercido, mas é um papel do rei: compreender o seu povo, compreender a sua gente, se colocar, como nos períodos medievais, à frente do seu povo para defendê-lo e procurar criar todos os momentos para que esse povo se sinta bem. Um outro papel do rei é julgar, é decidir, é mandar, é executar. E nessa metáfora em que a criança é o rei do lar, se esquece muito esse rei solidário, companheiro, participativo, integrado, e se pensa muito naquele rei: eu mando, eu faço o que eu quero. E muitas vezes, quando o pai diz ele é o rei do lar, raramente está emergindo a ideia daquele rei que se entrega porque o seu desígnio de rei o faz servo do seu povo. E vem muito mais aquela imagem: ele manda, ele faz, ele executa. Aí quando este reizinho chega na escola, aí é exatamente o problema. Eu não posso na minha classe fazer aquilo que eu posso na sala da minha casa. E aí começam as dificuldades, que a escola precisa trabalhar isso aqui. E quando e como trabalha, é muito difícil a gente perceber. Essa eu acho a terceira vez que nessa conversa eu faço essa pergunta a você. Você já escreveu sobre isso? Não. Porque é a primeira vez que eu ouço o uso, a aplicação da metáfora, da imagem do rei, da forma como você fez. Porque sempre eu pensei: reizinho, é o rei, é o manda-chuva, é o autoritário. Ele pensa que tem um rei na barriga. Rei na barriga, exatamente.
sua pergunta me fez lembrar uma experiência que eu tive com a minha filha. Ela tinha 3 anos de idade, era cedo ainda, 6 horas da manhã. Ela entrou no meu quarto, chegou até o meu lado, me acordou, eu abri os olhos. O que é, Raquel? Ela olhou para mim e disse: papai, quando você morrer, você vai sentir saudade. Eu fiquei tão assombrado, porque eu percebi que ela estava pensando sobre a perda fazia tempo. Aquilo não foi um pensamento repentino. Não. Ela estava chocando. Houve um momento em que ela não conseguiu lidar com ele, veio me questionar. E eu fiquei mudo, não sabia o que fazer. Percebi que ela já sabia que havia alguma dor. Aí ela disse: ô papai, não chora porque eu vou te abraçar. Ela sabia que não havia remédio. Sim. Havia uma dor da saudade, da perda, mas que ela tinha um pequeno consolo para oferecer. Eu acho que isso se aplica a todo tipo de perda, porque é precisamente isso. E você sabe que esse sentimento de perda, a gente está falando sempre de criança, né? Criança. E nós não falamos sobre essas 2 crianças que estão aqui. Eu tenho sofrido demais com a consciência de que eu vou perder o mundo, ou o mundo vai me perder, eu não sei. Como é que eu vivo isso? Dizem que a maneira de você lidar com a perda é substituir a perda pela intensidade. Eu não posso ir na festa, mas nas 2 festas, mas numa eu vou vivê-la intensamente. Mas isso não elimina o sentimento da perda. Há certas coisas na vida para as quais não há solução, não há maneiras de solucionar. Mas a gente tem de aprender a ficar junto. Quem sabe chorar. Eis aí uma coisa que não se ensina na escola: chorar. O Pacheco estava me contando. O Pacheco era o diretor da Escola da Ponte, e ele ficava andando por lá, nem tinha mesa. Ele disse que ele estava andando lá e chegou num lugar, tinha uma menina chorando. As crianças lá na Escola da Ponte podem fazer o que quiser. Ela não estava disposta a assistir a aula, foi chorar. O Pacheco perguntou: por que você está chorando? Ontem à noite meu pai e a minha mãe brigaram muito e o meu pai foi dormir na sala. Eu estou com muito medo de perder o meu pai e a minha mãe. Isso não está no programa, mas está na alma da criança, porque uma criança que está sofrendo, ela não tem jeito de aprender, ou está com medo. Sim. O bullying, você está com medo, você não tem jeito de aprender. Então, isso é uma coisa dolorosa, faz parte da vida, e não há consolos. A literatura é um remédio maravilhoso. Você entra no mundo da literatura, você entra num outro mundo, tá vivendo experiências que você nunca teve, mas você está tendo porque está escrito no livro. E você se identifica com a pessoa. Você vive a experiência da pessoa. Então você pode viver a superação da dor e da perda vivendo a superação da dor e da perda numa outra pessoa. Exatamente. Eu penso exatamente dessa forma. Eu li uma vez, não sei exatamente como, que no Japão, um dos temas mais cuidadosamente trabalhados nas séries iniciais, ou na educação infantil, não me lembro bem, era a morte. Mas não esta morte ocidental, horrorosa, medonha, este cadáver armado de alfange, não é? Não,
era a morte da natureza. A criança ia para o jardim, tem folhas mortas, não é verdade? E é preciso que a semente morra para que nasça a árvore, não é? Então, encarando a morte dentro de um processo de continuidade e não da maneira como normalmente no Ocidente a gente vê. E talvez, se na educação infantil isso fosse trabalhado e fosse mostrado para a criança, que o morrer não é aquela tragédia excepcional que o colhe num determinado momento e o desespera, mas é aquilo que está acontecendo nesse jardim onde nós estamos conversando. Tem uma porção de coisas mortas no chão e que minutos ou dias atrás eram vivas. Agora, foi necessário que elas morressem para que outras nascessem, não é? Eu me lembro de um trecho de um poema do Manuel Bandeira, em que ele descreve com muita precisão isso tudo, né? Ele está deitado ao leito, velho, doente, cansado, e ele ouve bater a porta. E ele pergunta quem é. E aí vem a resposta, né? É a sua morte. E ele, claro, presumiu que viesse buscá-lo. Aí ele diz nos seus versos a transformação da imaginação no que na verdade ele viu, não é? Então ele imagina aquela figura armada de foice, de alfange, com aquela túnica negra, que levou a sua mãe, que levou a sua amada, e ele se encolhe no leito. E quando, curioso, ele abre os olhos, aí o poeta fala, figura toda banhada daquela suave luz interior, aquela luz que na vida o amamentou, aqueles braços que o abraçaram com mais amor. Então eu creio que este soneto, esta poesia, ele retrata um pouco desta maneira talvez oriental de encarar, não é? Trabalhar a perda é muito difícil, porque ela está muito ligada à ideia da morte. E a nossa ideia da morte é a ideia do flagelo, da tragédia, do desespero, quando não, é rotina, não é? Claro que o meu neto ficou muito triste porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Claro que ele ficou. Mas ele falou, mas é preciso que exista tristeza de um para ver a alegria de outros. Os espanhóis, os holandeses estão felizes da vida, não é? Agora, eles estariam tão tristes quanto você se nós estivéssemos festejando. Então, vamos encarar a perda com esta relatividade. Eu acho que falta muito isto, né, nesta escola que se pretende naturalmente transformar. A propósito do poema do Manuel Bandeira, eu me lembro do finzinho do poema do Vinícius de Moraes chamado O Haver. No momento em que a morte chega, ela me virá bater a porta como minha velha amante, sem saber que é a minha mais nova namorada. Que maravilha. Não, realmente eu acho que trabalhamos muito mal. A gente trabalha mal dentro da gente, na verdade. Como diz o Rubens, quer dizer, ao lado do sentimento, o mundo vai me perder. Grita mais forte, eu vou perder o mundo. Na verdade, eu vou perder. E aí sim, aí eu penso exatamente como ele. O que refúgio? É a literatura. É vivenciar aquilo que se perdeu em outras pessoas. Não é? E quem gosta realmente de ler, não é? Ele não é uma figura passiva diante do livro. Não é? Eu às vezes penso que eu fui soldado da Legião Romana, não é? Eu fiquei empurrando aquelas pedras para fazer as pirâmides lá do Egito e tal. Eu já cortei a cabeça de muita gente no Shogun, mas como eu realizei minha vontade de cortar a cabeça de inimigo. Exatamente. E como que a gente conseguiu ter essas vidas, se não através da literatura, se não através da... Eu vou te dar de presente o livrinho que eu escrevi sobre a morte, um outro, chamado O Medo da Sementinha. Descrevendo a sementinha de paina, que ela está tão quentinha ali dentro, de repente ela escuta um barulho abrindo, vai abrindo aquele berço de algodão,
E ela descobre que ela está aberta para o mundo e o terror. Ela está sentindo aquilo como morte, está saindo do seio da mãe para a morte. E ela não sabe que está nascendo. Está nascendo com esse outro amor. Ah, eu quero imaginar isso, é fantástico. A salvação é a literatura. A salvação é a literatura. Talvez nós estejamos falando o tempo todo sobre a mesma coisa. Como transformar as crianças, como ajudar as crianças. Como é que a gente faz isso? É a literatura que nos ajuda. Agora, jogar o livro na mão da criança não leva a criança a gostar da literatura. Não, sabe, às vezes se confunde muito isto, né? Muito isto. Ah, o prefeito da cidade tal vai fornecer uma mochila com tantos livros para aquela criança e tal. Não é? Tudo bem, é melhor do que não fazer, mas se não tiver aquele professor que vai trabalhar, que vai despertar para aquele encanto, que vai apaixonar-se pelo livro e por isso levar o aluno que se apaixona por ele a apaixonar-se pelo livro também, veja, você deu um atributo de valer, você deu um recurso material. Então, é o que eu digo, o livro está chegando às escolas, não é? Mas será que está chegando junto com esse livro aquela professora que desperta, ou aquele professor que desperta a paixão pela leitura? Aí que eu acho que teria que se trabalhar muito. Esses dias eu vi na televisão a proposta dizendo que é preciso criar o hábito de leitura. Pelo amor de Deus, jamais criar o hábito de leitura. Hábito é escovar os dentes, usar fio dental, cortar a unha, é criar o amor pela leitura. Como criar o hábito? Criar o amor pela leitura. E fala-se demais sobre essa incapacidade das crianças e dos adolescentes de ler. Mas aí eu faço a pergunta, como é que a gente aprende a gostar de música? A gente aprende a gostar de música ouvindo música, tem que ouvir música. Como é que a gente aprende o gozo da leitura? É preciso ouvir. O primeiro ato da leitura não é o ato do olho, é o ato do ouvido. Você ouve e aí depois que você ouve bem, você começa a ver bem. Eu penso o seguinte, que existe de maneira generalizada a ideia de que pais e professores que têm condutas éticas, que convivem com virtudes, com valores na prática, transmitem isso aos filhos. E que, portanto, formar a criança em valores é simplesmente imaginar que, por osmose, envolvendo-se com pessoas que praticam valores, ela adquirirá. Eu não creio que seja assim. Eu acho que ensinar valores envolve momentos explícitos, definidos, espaços definidos, guardando-se as devidas proporções, porque a diferença é muito grande, mas da mesma maneira como ensinar conceitos ou conteúdos conceituais sobre história, geografia, ciências, envolve um determinado momento, um determinado aparato, uma determinada circunstância, a mesma coisa, eu penso, ocorre com ensinar honestidade, bondade, prestatividade, solidariedade. Eu não costumo ver isto nas escolas. E quando eu entrevisto aquela coordenadora, aquela gestora, aquela diretora, aquela professora, não, a nossa escola prepara valores. Eu digo, mas em que momento esta aula está sendo ministrada? Claro, eu não quero me referir a uma aula padronizada onde o professor vai colocar na lousa conteúdos a respeito de valores como ele colocaria sobre o descobrimento do Brasil. Mas eu queria sentir que aquilo era um ato presente na vida da escola. A resposta é muito genérica em todos os momentos. Quando eu creio que não, eu creio que há um determinado espaço em que estes valores têm que ser ensinados. Claro, através de metáforas, através de interrogações, através de proposições, de desafios. Volto a dizer, não de uma maneira convencional, mas também não na simples suposição de que valores se conquista por osmose e que viver ao lado de pessoas justas nos torna justos. Viver ao lado de pessoas bondosas nos torna bondosos. Eu creio que a escola precisaria realmente repensar
a pedagogia dos valores e de que maneira efetivamente desenvolver dentro de uma condição, eu diria assim, não protocolar, mas que fosse efetivamente marcada, e não simplesmente achar que aquilo brotará na vida da criança como um dia vai brotar o dente do siso. Você sabe que eu acabei de aprender com você. Eu não tinha pensado nisso. Eu estava pensando numa coisa muito informal, que os valores eram aprendidos por osmose. Isso tem a ver um pouco com a minha própria experiência. Eu acho que eu aprendi muito lendo, por causa do processo de identificação. Sim. Eu me identificava. O Murilo Mendes fala sobre a antropofagia, que as palavras são para ser comidas. Eu diria uma coisa parecida, que a gente também come os professores, de alguma maneira. Eu tenho experiência com meu filho. Ele odiava uma matéria chamada bioquímica. Ele odiava bioquímica. Ele era da Universidade de Londrina. Veio para Campinas e caiu nas mãos de um professor que era absolutamente fantástico. E o que aconteceu? Por processo de identificação, ele começou a amar aquilo que ele odiava. E ele amava não a coisa, ele amava era o professor. O Unesco preparou um relatório sobre a educação, os pilares da educação no século XXI. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Essa questão do conviver, viver com, para mim, aí é que está o início do sentimento de ética. Porque a ética surge quando eu sou capaz de pensar o sentimento do outro. Um dia na minha casa, minha neta estava almoçando, estava na mesa, ela tinha 11 anos, repentinamente ela saiu da mesa, foi para a sala de televisão e começou a chorar. Saiu chorando. Aí eu me levantei, fui lá conversar com ela. Eu perguntei, o que está acontecendo? Ela disse, vô, eu não posso ver uma pessoa sofrendo sem que meu coração fique junto dela. Eu fiquei tão assombrado da capacidade que ela tinha de perceber o meu coração estar junto do coração dela, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque isso é que é a base de tudo, é a base da civilização, a base da sociedade, a base da ética, a base da bondade. Eu acho que essa é uma questão que não é bem tratada nas nossas escolas. As nossas escolas trabalham muito com aquilo que eu chamo de caixa de ferramentas, as competências úteis, mas elas não trabalham a sensibilidade em relação às outras pessoas. Não sei, honestamente, se as escolas têm pensado nisso e têm se dedicado a isso. Conheço uma escola que faz isso. Uma escola em Portugal chamada Escola da Ponte. Lá as crianças fazem isso. Eu concordo inteiramente, não é? Nem poderia ser diferente, e parto de um princípio muito simples, não é? O sentimento de amizade em relação a determinados colegas da classe é inato,
não é inato. Não é inato. Ninguém nasce predisposto a fazer amizade com aquela ou com aquelas pessoas. Se não é inato, é aprendido. Se é aprendido, deveria ser aprendido na família e na escola. Mas, infelizmente, o papel da família hoje está se transfigurando muito. A emancipação da mulher afastou-a do crescimento dos filhos. Hoje ela trabalha tanto quanto o marido. Então, de repente, sobra para a escola um papel que deveria ser dos dois. A escola está fazendo este papel, cumpre este papel. Há naquele projeto pedagógico desenvolvido momentos específicos para se trabalhar a amizade, a solidariedade, o companheirismo, a inclusão, naquele sentido mais amplo da ideia da inclusão, não a inclusão apenas do diferente e do deficiente, mas a inclusão do outro, este convívio de que o Rubem fala. A escola faz. O Rubem é muito mais feliz do que eu, porque ele conhece uma escola que faz isso. Eu conheço essa escola dos livros do Rubem que eu li, dos livros do Pacheco que eu li, mas eu não estive na escola da Ponte. Então eu não conheço nenhuma escola. Não estou afirmando que não exista. Talvez até possa existir. Mas aquela escola onde o tema amizade se sobreponha a temas como o máximo divisor comum, as capitanias hereditárias, o ciclo da água, eu não conheço. E eu gostaria muito de conhecer, porque eu não posso em nenhum momento colocar em dúvida a importância de não aprender esses conceitos conceituais e de não aprender este processo de aceitar o outro em si, como diz o Rubem, de colocar o meu coração ao lado do coração daquela pessoa que eu ver sofrer. E também isso que ele ressaltou, e que é muito importante a escola trabalhar, né? Quer dizer, eu não faço determinadas atitudes que as minhas emoções me induzem a fazer, porque eu tenho medo do outro, do que o outro poderia pensar de mim, do que ele levaria a fazer. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E eu creio que esta é uma excelente oportunidade para que a escola, nesse processo em que se diz de mudança, possa refletir sobre isso e não apenas dizer que vai fazer, mas até dizer de que maneira isso possa ser feito para servir de exemplos a outras. Qualquer escola que eu procuro, qualquer escola que eventualmente procuremos, se eu quiser saber em que momento vai ser ensinado a criança a extrair raiz quadrada, ele consulta os seus horários e diz: eu queria encontrar essa mesma clareza dos muitos momentos onde solidariedade, compreensão, amorosidade e, sobretudo, isso de sentir o outro em si pudesse ser trabalhado. Eu não conheço ainda escolas. Primeiro ponto, eu acho que um país onde o número de vagas em faculdades boas, idôneas e gratuitas ou baratinhas é absurdamente desproporcional em relação ao número de alunos que precisam essa instituição. E aí existe a porta de passagem chamada exame vestibular. E acontece o que sempre acontece quando numa porta muito estreita é preciso passar muitas pessoas. Violência e mutilação. Então, eu sinto exatamente isso. Quer dizer, o número de vagas faz com que os exames vestibulares, por mais lúcidos que eles pretendam ser, por mais coerentes que eles precisam ser, em muitos casos, eles são muito cruéis. E eles são cruéis não porque eles são mal preparados, mas porque a realidade é aquela. Eu fico pensando, se eu quiser entrar, por exemplo, numa faculdade de medicina, ou qualquer outro curso altamente procurado, e eu tirar numa determinada prova 7,12 e o Rubem tirar 7,13, seguramente ele não é melhor aluno do que eu. Não é possível, naquela fração, imaginar, mas o 7,13 ele entra e o 7,12 não entro, porque imagina, 120 candidatos por vaga, o centésimo pesa, né? Então, aí eu não sei como resolver, mas criar mais vagas, ou fazer como
em algumas partes da Argentina, muitos alunos no primeiro ano, e o funil seletivo não é para entrar, mas é ao longo do curso. Não sei, o Rubem tem uma experiência acadêmica em nível superior muito mais longa e muito mais valiosa que a minha. Mas eu sinto isso. Eu, quando vejo aquela criança, aquela adolescente, aquele menino se preparando avidamente para vestibular, uma agenda de executivo e tal, eu penso, meu Deus, que você tenha também muita sorte, meu filho, porque não adianta você tirar o componente sorte quando a relatividade é tão estreita na proporção do ingresso, né? Mas, enfim, o Rubem tem muito a falar, porque ele vive essa realidade e viveu muito mais intensamente que eu. Se eu fizer vestibular, eu não passo. Os reitores das universidades não passarão. Nem eu, claro. Você não passa. Não passa. O ministro da Educação não passa. Por que que os adolescentes têm de passar? E nós não passamos por quê? Não é porque nós sejamos burros, mas porque nós somos inteligentes. Porque a memória não guarda aquilo que não faz sentido. Aquilo que não faz sentido vai sendo descartado. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. O que acontece frequentemente na universidade é que a gente desaprende a arte de pensar. E para mim o grande problema dos vestibulares, o grande problema não é a questão da passagem, da entrada na universidade, mas o que os vestibulares fazem com que tudo que vem antes. Porque, na realidade, é o espírito do vestibular que marca o espírito do que vem antes. Sem dúvida. Então, na verdade, são os professores que preparam os exames vestibulares que determinam o que vai ser feito no curso primário, no secundário. Médio, né? Então, o vestibular determina o que é feito na educação brasileira. Volta ao princípio do diálogo, não é? E acho que a residência, não os estágios de hoje que são papeladas que se assinam, que se carimba, né? Hoje em dia se fabrica no computador papel timbrado, se compra carimbo, e grande parte dos estágios foram forjados ali mesmo, né? Eu tenho a impressão que se houvesse um mecanismo de só permitir o exercício da atividade, depois de vivenciar um pouco a escola, não é? Sei lá, tendo que dar aula, talvez em comunidades mais carentes, talvez pudesse aprimorar um pouco. O que eu sentia muito quando diretor de escola e eu tinha que selecionar professores, escola particular e tal, que ferramenta que eu dispunha? O currículo, né? Um papel que não me dizia nada. Dizia dos títulos que ele tinha, eventualmente da experiência que ele tinha, mas, meu Deus, aquele espaço da sala de aula, aquele chão de escola, tinha tantas outras nuances que aquele papel não me dizia. E às vezes, 2 meses depois, eu contratei errado, né? Tinha tantos candidatos e tal. Então eu creio que a gente teria que pensar uma forma, talvez, de criar um pouco desse experimentar. O propósito desse encontro não é ter respostas, é levantar perguntas. Eu sempre fui um grande admirador do Rubem Alves. Muito tempo eu leio seus textos, eu devoro, e quando até o confundem comigo, eu me sinto extremamente lisonjeado. Mas a vida nunca nos proporcionou esse bate-papo. Usava aquilo, Rubem, tudo bem, você está terminando, eu estou começando, você está começando, eu estou terminando, sempre esse encontro muito rápido. E essa oportunidade, isso em off, claro, mas essa oportunidade que a Papyrus me deu pessoalmente de conviver ao lado dessa figura fantástica, foi para mim um presente assim, de uma dimensão muito superior aos meus méritos. Gosto muito do você, viu? Gosto muito do você.
seguir o Não roteiro pode, pra gente não fazer pode contar coisas piada, não, né? Não é que não pode. Só se for, Depende da piada. Só se for de coisa de educação. Tem um voo na hora, isso é 11h25. Cadê? Que coisinha. Eu vejo chico criado. Celso. Tinha um tronco solto. Qual é que é o seu seco. E tinha uma dessa em cima. Eu não sei se ela estava no... Eu soube que a gente fica até no máximo meio-dia. E tipo, a Fernanda ver se ela consegue, né, antecipar, qualquer coisa. Muito ansioso para. Porque a planta não parava de fazer. Ah! Olha, falar de palavras comigo é terrível, porque eu sou uma apaixonada por elas. Eu descobri que eu não gosto das frases, eu gosto das palavras. Ou mais curto. Ah, ótimo. Então, porque tem alguns que tem escala, né? Quando é mais curto, normalmente é mais... Eu vou falar com ela. Bom, não sei, eu tenho na pasta aí, mas é qualquer coisa de 10 horas da noite por aí. Ah. Você entende? Bem? Não, Não, perfeitamente compatível. Setembro, Obrigado. Ontem eu fechei uma excelente em Fortaleza. Dentro da Papiros, o pessoal estava ansioso para te ver. Sim. O pessoal chegou cedo para te ver. Não, mas agora, se você quiser falar, fala, porque... Isso aí. Agora já proibiu. E não está dizendo do motorista, né? Agora eu vou ser chata com a pessoa. Não, mas o senhor está muito bem. Fala. Eu digo, meu filho, na minha idade, Olha, não tem eu vou cair do 80º andar de um prédio. Você tentou me ligar ou não? Você voa deliciosamente, o problema é a aterrissagem. Eu achei. Tá bem. Eu achei que você Quer fosse dizer passar nada. aqui direto. Deixa o celular silencioso. Mas como é que Uma você gravação. aguenta viajar? Hã? Ela gosta da Bruna Paulista. Mas agora eu já vou colocar ele para trabalhar de novo.